Olá, meus amores! Tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de história, tá? Hoje nós vamos começar o nosso livro 4, eu acho que você assim também, como eu, está super ansiosa pelo livro 4. E a gente vai começar falando sobre patrimônio histórico. Aí eu vou voltar umas aulas atrás, onde a gente estava na nossa aula presencial, que vocês fizeram apresentações belíssimas de patrimônios históricos aqui de Maranguape, não foi? Então a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre isso, saber o que é patrimônio, saber de onde é que vem isso, né? E como se forma. Vamos começar? O começo do nosso capítulo, né, vem com essa imagem, uma imagem de patrimônio. Olhando para essa imagem, meus amores, o que é que vocês conseguem ver? Tem até aí uma frasezinha, né, do lado. Deixa a tia Lorena aqui pegar o livro, porque aqui tá no meu livro digital, tá muito escuro. Não dá para ver. Mas você percebe que o capítulo inicial já começa com uma imagem antiga, né? Fala o seguinte: Museu Britânico na Inglaterra, fundado em 1753. Foi o primeiro museu nacional criado no mundo. Isso é um patrimônio, gente? Claro, né? Patrimônio que é uma coisa histórica, né? E aí tem história demais. Vamos começar o nosso capítulo. Patrimônio histórico. Neste capítulo, você vai conhecer por que há construções práticas culturais e ambientes naturais que são considerados patrimônios. Conversa vai. Patrimônio é o nome dado aos bens naturais ou culturais considerados valiosos para um povo e que se referem à sua identidade. Você conhece algo que pode ser considerado patrimônio? Claro que vocês conhecem, porque vocês fizeram maquetes lindíssimas, perfeitas. Conversa vem. O que é importante para a identidade de um grupo pode não ser importante para do outro. O que é importante para você e sua família, gente? O que é importante para você e sua família? A sua casa, né? Que é um bem que você tem, que você conquistou. O que mais? Deve ter alguma coisa de patrimônio na sua família também. Origem do patrimônio. Os homens e as mulheres que viviam na cidade de Roma há mais de 1000 anos falavam uma língua chamada latim. Foi o primeiro, né, que surgiu bem antes do português. O latim deu origem a várias outras línguas, como a língua portuguesa. Os antigos romanos chamavam-se de patrimonium todos os pertencentes de um rico pai de família. Terras, casas e objetos dentro dela. Animais, esposas, filhos e pessoas escravizadas. Tudo isso era patrimônio, gente, naquela época. Depois da morte do pai, o patrimônio dele poderia ser repassado para um herdeiro, geralmente o filho mais velho. Assim, mesmo quando os chefes de família morriam, as posses deles continuaram a existir. Ou seja, aquela coisa hereditária, né? Passava de pai para filho. Aí tem aqui herdeiro. O que é herdeiro? Pessoa que recebe uma herança, algo que pertencia a outra pessoa. Atualmente chamamos o antigo patrimônio de patrimônio familiar. Esse patrimônio é um conjunto de posses. É interessante isso aqui de você até marcar, tá, gente, como ponto principal. Esse patrimônio é um conjunto de posses de uma pessoa que passa para um ou mais herdeiros após a morte de seu dono, né? Vou dar um exemplo, né? Seus pais, né? Com certeza eles têm muita coisa para deixar para vocês. E aí vai passando de pai para filho. Assim como cada família tem seu patrimônio, também existe o patrimônio de grupos religiosos, das cidades, dos países, de toda a humanidade. Estudaremos em diferentes tipos de patrimônio a seguir. Aqui eu tenho uma imagem que representa a Roma Antiga, né, gente? De olho no local, aqui você vai responder aí na sua casa, pode pedir a ajuda do pai, da mãe. Quem cuida do patrimônio da sua família? Você ou seu responsável? Claro que é o responsável, né? Você vai colocar aí. 2. Você e sua família guardam algum objeto muito antigo no lugar onde vocês moram? De quem vocês ganharam esses objetos? Você pode estar colocando aí também. Na comunidade onde você vive, existe algum espaço público ou algum objeto de uso comum das pessoas? Você vai estar colocando também. Vários tipos de patrimônio. A gente vai estar falando de alguns, tá? Desde a antiguidade, o conceito de patrimônio mudou. Atualmente, podemos dizer que o patrimônio é um conjunto de elementos que conta a história e a cultura de um povo, bem como a sua relação com a natureza. O patrimônio é um legado que recebemos
de nosso passado e transmitido de gerações futuras. Podemos classificar o patrimônio em, olha como é que classifica, meu povo, histórico, cultural e natural. Tia Lorena, tem diferença desses patrimônios? Tem sim. Olha o que é um legado. Algo que é transmitido às gerações que seguem, né? Que você lembra, minha avó falava isso. Olha que coisa linda. Isso aqui é a cidade de Pompeia, na Itália, tá? É um importante patrimônio histórico, pois preserva muitas construções antigas que contam a história do povo italiano. Olha aí, meu aluno italiano, será que você já passou aí? Poxa vida, que coisa linda. Aí, antes da gente começar o capítulo, tem o nosso RA. Coloque aqui que você vai adorar conhecer alguns patrimônios históricos, ok? Patrimônio histórico. Vamos ver o que é isso, né? O patrimônio histórico pode ser uma construção, um local, um objeto, uma obra de arte que tenha importância para a história de uma comunidade, de uma nação inteira ou uma humanidade. O patrimônio histórico deve ser protegido de pichações, vandalismos, pois pertence a todos. Eu vou dar exemplos que vocês fizeram aqui em Maranguape, né? Que fizeram história e ainda tem. Por muito tempo, foram considerados patrimônios históricos apenas os bens que representavam a história das elites. Quem eram as elites, tia Lorena? Quem tinha dinheiro naquela época. A partir dos anos, em 1970, passaram a ser considerados patrimônios históricos os bens que representavam a história de qualquer grupo e de uma sociedade. Como será que os objetos ou construções podem contar uma história? Por quê? Porque muita gente que passou por lá conta algo de diferente, algo que houve, né? Ou seja, aquela construção tem uma história. Patrimônio cultural. O patrimônio cultural ajuda tanto a contar a história quanto a conservar a identidade de um povo. Podemos considerar patrimônio cultural praças, danças, lendas, comidas típicas, religião, festas e outros elementos. Aí aqui está falando das elites, que a tia Lorena já falou para vocês. E aqui eu tenho um palácio da Quinta da Boa Vista. É um patrimônio histórico, gente, do Brasil. Ele foi construído no Rio de Janeiro em 1700, serviu de residência para a família real portuguesa desde 92. Abriga o Museu Nacional no ano de 2018 e foi parcialmente destruído por um grave incêndio. Aí eu pergunto a vocês, tia Lorena, mas ele foi destruído? Mas ele foi demolido, derrubado? Não, né? Por isso que ele é um patrimônio histórico. O patrimônio cultural se divide em material e imaterial. O que é isso, tia Lorena? Bens culturais materiais são bens arqueológicos, históricos, científicos e artísticos que podem pegar com as mãos, ou seja, material. Imaterial, vamos ver, são relacionados à forma de ser das pessoas, às crenças, os saberes, às práticas. Nem sempre podemos pegar com a mão, a questão das religiões, né? Aí eu tenho aí vários exemplos de patrimônios históricos materiais e imateriais, ok? Para saber mais, o modo de fazer um objeto ou um alimento pode ser considerado um patrimônio cultural imaterial. Com o ofício das paneleiras de Goiabeiras Velhas, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. O modo artesanal de fazer panelas de barro é um patrimônio imaterial. Essa técnica foi aprendida com os indígenas Tupi-Guarani e Una há muitos anos e continua sendo passada por herança cultural. As mulheres que vivem nas Goiabeiras Velhas, ou seja, tia Lorena, eles têm toda a forma de fazer as panelas de barro na cabeça, né? Só em pensar eles já sabem como é que fazer. Outro exemplo de um modo artesanal de se fazer queijo de Minas, nas regiões do Cerro, na Serra da Canastra de Salitre, em Minas Gerais. Essa é uma produção manual do queijo, na qual não são usados ingredientes industrializados. Essa tradição veio de Portugal e é repassada há séculos no Brasil. Chegou em Minas Gerais. Com a lupa na mão, algumas brincadeiras tradicionais podem ser consideradas patrimônios históricos e cultural imaterial, como brincar de cabo de guerra, esconde-esconde ou pular corda. Aí vem, existem brincadeiras antigas que continuam populares até hoje, enquanto outras são poucos conhecidas. Vá até a página 31,
do material de apoio. Lá você encontrará um roteiro de entrevista. Escolha uma pessoa mais velha que você e pergunte como ela brincava quando era criança. Peça à pessoa entrevistada que explique a você como se brincava. Anote o resultado da entrevista e compartilhe com a sua sala de aula. Olha aqui, gente. Desse jeito tem na página 31. Você vai estar fazendo a entrevista com a pessoa mais velha que você. Pergunta o nome, quantos anos, a cidade que passou a infância, né? Uma entrevista mesmo, ok? Meus amores, vocês já sabem mais ou menos o que é patrimônio histórico e cultural? Eu tenho certeza que vocês já sabem. Vocês arrasam, né? Por quê? Porque marcam tudo. Então, quando eu passo na atividade, já sabe a resposta. Nossa aula de história termina aqui. Conto com você na próxima aula, tá? E qualquer dúvida, a tia Lorena tenta. Lembrando, tudo que a gente viu hoje, vocês vão precisar fazer o dever de casa. Beijão e a gente se encontra na próxima aula.